Salve, salve, galera da Tudo VIP Podcast. É o primeiro Tudo VIP do ano de 2026, então a gente tem que abrir esse ano de 2026 com chave de ouro, tá? Antes de eu falar para vocês os convidados, eu quero falar para vocês que é Tudo VIP Podcast. Todos os episódios semanais estão lá no canal Tudo VIP, oficial Tudo VIP. Olha, eu estou me embaraçando aqui no primeiro dia do ano, no primeiro podcast. É lá no youtube.com/oficial Tudo VIP. Todos os episódios vão estar lá disponível para vocês. Episódio na íntegra e todos os cortes, tá certo? E quem quiser acompanhar a rede social, o Instagram é oficial Fred Show, oficial Tudo VIP e oficial Produz 7. Essas são as redes sociais do grupo Tudo VIP Podcast. Esse podcast que vem trazer para vocês entretenimento, informação, bate-papo e muito humor. Esse é o nosso objetivo, levar para vocês informações, alegria e bastante descontração. E hoje o Tudo VIP Podcast, o primeiro do ano, traz uma pessoa que, para mim, eu tenho certeza que para muita gente, muito especial. Um visionário, empreendedor, produtor, empresário. Ele não mede esforços para estar se renovando dia após dia. E também estou aqui com o ator. Ele que fez novela para a Globo, fez novela para a Record, fez grandes comerciais que eu tenho certeza que vocês assistiram. Então, hoje, o time está completo. Primeiro podcast do ano, não podia ser diferente. Eu quero apresentar para vocês o excelentíssimo senhor Alessandro Reis, esse cara que é fera no que faz, onde ele põe a mão, a coisa acontece. Eu tive o prazer de conhecer ele com a dupla sertaneja, fui trabalhar com ele, nem sabia quem era Alessandro Reis. Cheguei lá, conversei, me tratou muito bem, como se a gente já tivesse conhecido há muito tempo. É o destino, né, que estava ali nos colocando junto a junto, e mostrou, me ensinou muito também no que eu faço até hoje, pela sua firmeza, pela sua autoridade que eu digo assim, autoridade no que faz, no que realiza, e isso é muito bom. Alessandro Reis, seja bem-vindo ao Tudo VIP Podcast. Depois de tantas tentativas, estamos nós aqui. Obrigado, Fred, pelo convite. Obrigado a todos do canal Tudo VIP. Quero mandar um abraço para todos que estão assistindo. Cara, nós, por vários momentos, hoje você pode, hoje eu não posso. Hoje você pode, hoje eu não posso. Hoje nós dois podemos e ainda trouxe uma visita. Então, exato, ilustre, obrigado, né, pelo convite, obrigado pelo carinho, pela consideração. Obrigado por você falar essas palavras sobre a minha pessoa, saber que a gente, às vezes, inspira colegas, inspira as pessoas. E essa é a minha vontade, o meu legado, é poder contar minha história, contar as histórias de superação, os momentos de alegria, momentos que a gente usou como trampolim na vida, e poder inspirar outras pessoas a não desistir. Exatamente. Essa é a nossa vibe. A nossa história inspira a história de outras pessoas também. E, lógico, Alessandro Reis, para mostrar que é o Alessandro Reis, trouxe uma pessoa ilustre para nós aqui hoje, que eu fiquei muito feliz, muito obrigado por trazer ele para a gente aqui. Ele é ator, ele já participou de grandes comerciais de grandes marcas, comerciais de sucesso que giraram a televisão no Brasil inteiro por muito tempo, e também participou das novelas da Globo, da Record, enfim. Ele vai contar toda a história dele aqui, ele vai falar tudo sobre a carreira dele, sobre o começo, sobre a mesma coisa, sobre as dificuldades, sobre os trampolins, sobre os obstáculos. É o nosso amigo Jorge Mesquita. Parabéns, Jorge Mesquita, pelo seu trabalho. O Reis estava me mostrando aqui. Eu já te conhecia, mas eu jamais imaginava que hoje eu ia estar de frente a frente com uma pessoa que eu já vi várias vezes na televisão. Não tinha dado certo. Jorge, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Você veio com o Reis, então você veio muito bem acompanhado. Eu tenho certeza que veio muito bem direcionado. Seja bem-vindo ao Tudo VIP Podcast. Eu estou até emocionado. Tudo VIP Podcast. Tenho certeza que a gente vai bater bastante papo aqui hoje, vai dar muita risada. Vamos nessa troca aí, Fred. É uma honra. Um convite especial, realmente, do Alessandro, porque é um irmão, né? E ele é o rei dessas... Por isso que é o Reis, né? É Reis, exatamente. Minha primeira novela aí na Record foi Reis, né? Então tá tudo em convergência. Ele é o rei das convergências boas, de encontros bons. É uma honra estar aqui com você. Obrigado. Nesse podcast eu mesmo. Tudo VIP. Então, desejando aí já um carinho para todos que estão aí assistindo, que irão assistir também. E estamos aqui para responder, como o Alessandro falou, trocar, né, levar experiências, conhecimentos, para agregar, né, e somar na vida de mais pessoas, aí, com certeza. Esse é o objetivo. Tá certo. Reis, lá atrás, bem lá no começo, você já tem uma história e um legado. O que te levou
começar a trabalhar no meio musical, no meio artístico, produção? Fred, eu sempre fui apaixonado por música, cara. Até hoje, né? Até que hoje estou em um novo projeto do Juan e Leandro. Essa semana a gente conseguiu chegar na, na quarta música mais tocada do Brasil, em nível Brasil, a nossa música, Foto no Pijama. A dupla chama Juan e Leandro, estou no projeto dele já faz um ano, né? Estou muito feliz no mundo concorrido que a gente vive hoje, grandes artistas, sabe, tudo muito caro, tudo envolve dinheiro, logística, enfim. E a gente conseguir fazer uma parceria com uma dupla que está caindo no gosto da população brasileira. E nós estamos com um trabalho aí que com certeza logo logo vai alcançar não só os ouvintes das rádios do Brasil, mas todas as cidades do Brasil para fazer show. Assim seja. Então eu tenho essa paixão, né, cara? Tudo começou com o Brand Rony, né? Eu lembro, eu trabalhei com E eles. a gente chegou Tive o longe, nós prazer. saímos na revista Caras, fomos no programa do Gugu, fomos no programa da Alessandra Scatena, fomos no programa. Fomos no programa. Saímos em várias revistas, vários canais de televisão na época, né? E na época a internet não era a potência que é Eu hoje, ia né? falar isso agora. E logo em seguida eu fiz parte do projeto da banda Djavu, né, com a Nádila, com o Juninho Portugal. Foi um projeto muito bom, né? Fomos fazer turnê em vários países. Então sempre estive próximo da música, né? E comecei a dar consultoria para alguns artistas, começamos a evoluir e crescer com relação à produção de alguns artistas também. Então é uma coisa que eu gosto, eu não faço pensando no dinheiro. Eu sempre fui apaixonado por música, desde quando você me conheceu. Eu sempre tive uma adrenalina, uma vibe muito gostosa em sentir estar perto de um palco, estar perto dos artistas, entendeu? E hoje a gente está aí num novo projeto e eu tenho certeza que o que me motiva cada vez mais, além da minha família e Deus, é ouvir música. Eu até falei hoje pro Jorge umas 5 vezes. Falei, Jorge, eu sou apaixonado por música. Gosto muito de música. Então tá explicado porque ele faz bem feito o que ele faz, né? Eu sou Faz apaixonado, por amor. né? Então, pode ver, estou num projeto que já está chegando. Se você entrar nas estatísticas aí nos sites que medem os Ibope dos artistas, a dupla chegou ao top 4 do Brasil, nível nacional, essa semana. Então, a gente está no caminho certo, tá? Então, eu tenho um sonho um dia de fazer parte de um projeto de um artista que estoura em nível Brasil e que se torna referência de artista, padrão Gustavo Lima, padrão Zé Neto Cristiano, Jorge Mateus. Então a gente tem esse sonho. No caminho você já dá, e muito bem encaminhado, né? E você é da onde, Reis? Eu sou nascido e criado em Urânia, Urânia. sou filho do professor Aparecida, professor Ivone, tenho 3 irmãs, fui nascido e criado em Urânia, né? E de Urânia... Urânia é região de Jales. né? Com 18 anos eu entrei na corporação da Polícia Militar, né? Fui para São Paulo, segui minha vida e sempre voltava para casa para ver meus familiares, mas saí de casa com 18 anos e nunca mais voltei, a não ser para visitar minha família. Nossa, que legal, você viu? Aí Trajetória. você fez uma carreira, uma história na polícia. Sim, cheguei ao cargo de subtenente na Polícia Militar, né? Faz 7 anos que eu saí da corporação. Fui trabalhar com o pessoal do Palácio do Governo, fui trabalhar com parlamentares, fui trabalhar com um grupo da Coreia do Sul. Aliás, eu sou diretor de uma empresa da Coreia do Sul até hoje, uma empresa chamada KSB Energy Brasil. Então a gente começou a abrir o network cada vez mais. Então, quando eu estava em Urânia, a gente tinha amizade local, a gente era respeitado de uma forma local. E hoje, graças a Deus, eu estou numa projeção que eu consigo atingir mais pessoas, mais públicos, para contar um pouco da minha história, contar um pouco do que a gente viveu, do que a gente passou, né? Das experiências que a gente teve com as pessoas. Então, eu tenho bastante coisa para contar, porque a gente saiu de casa cedo, né? Nunca tive medo de sair de casa, de viajar. Dei consultoria recentemente no Uruguai, dei consultoria na Bolívia, estou indo para os Estados Unidos agora em abril. Então, assim, a gente sempre é procurado para poder contar um pouco da nossa história, sabe? E isso me deixa bastante feliz, porque eu quero um dia ser lembrado por ter deixado um exemplo, um legado, deixar como referência para as pessoas uma pessoa que um dia esteve na Terra e fez algo diferente para as pessoas, entendeu? Então, essa é a minha vontade de viver cada dia mais para poder contar para as pessoas, para poder honrar minha família, meus filhos, e eles terem orgulho de mim lá na frente. Pô, meu pai foi um cara ponta firme, entendeu? Você é casado hoje. tem Casado, filho, né? tô com uma bebê de 2 anos, tem meu filho Natan, 16,
E tem o Vitor Hugo, que é médico, que é do meu primeiro casamento, não é filho biológico, mas eu tenho um carinho como se fosse meu filho. A gente vê hoje o Reis na posição que ele está, fazendo o que ele faz, consultoria, isso, aquilo, mas a gente, como se diz o ditado popular, a gente vê os tombos que caem, mas não a pinga que bebe. Não foi fácil chegar até aqui. Ainda hoje, eu costumo dizer assim, hoje a internet facilitou muito a nossa vida. Mas antigamente não tinha nem celular para tirar foto, né, Reis? Não. Então era mais difícil realizar, era mais difícil fazer, não era? Cara, se a gente analisar, tudo na vida tem uns pontos positivos e negativos, né? Então, muitas coisas naquela época eram mais fáceis, hoje é mais difícil. Muitas coisas naquela época eram mais difícil, hoje é mais fácil. Vou te dar um exemplo. Por mais que fosse difícil aquela época, mas, por exemplo, as redes sociais não eram patrocinadas. Então, você colocava um vídeo no YouTube, por exemplo, ele andava sozinho. Depois da pandemia, as redes sociais perceberam que era uma forma de renda, uma forma Exatamente. bastante rentável, né, de comércio, O de... estalo, né? Exatamente. Então, também teve essa facilidade da informação, só que ao mesmo tempo você tem que pagar. Se você quiser chegar num nível de viralização, você tem que investir, você tem que impulsionar, né? Monetizar, né? Então, claro que tinha muitas dificuldades naquela época, claro que hoje tem bastante facilidade, mas eu procuro sempre tirar os dois lados. O momento que nós estamos vivendo, procurar extrair o que for mais vantajoso, que for mais fácil, que for melhor, Exatamente. entendeu? Mas a vida da gente, ela é difícil, né, cara? Não é A fácil. gente acaba fazendo ela se tornar mais fácil, sendo grato a Deus pelo tudo que Deus proporciona para nós, inclusive uma pessoa que tem a possibilidade de inspirar e expirar o ar, ela está viva. Só do fato dela estar viva, ela tem que agradecer a Deus, né? Então, eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que Ele me deu até hoje, pelas pessoas que Ele me conheceu, que Ele me proporcionou conhecer. Eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades de estar vivo com as pessoas que eu conheci e poder interagir com essas pessoas para fazer negócio, para fazer coisas de trabalho, para dar um conselho para uma pessoa às vezes está precisando de uma ajuda, de um conselho. Então, a gente acaba facilitando a vida pela gratidão, pela fé, e isso é o caminho. Porque se a gente for olhar o lado negativo, eu vou te falar hoje que eu posso hoje te falar várias coisas negativas que aconteceram na minha vida, como eu posso te contar várias coisas positivas que aconteceram na minha vida também. Então, eu acho que a partir do momento que você tem um foco, você pode direcionar esse foco para o lado positivo ou para o lado negativo. E eu procuro sempre idealizar minha vida pelo lado positivo. Isso é muito bom, né? Isso é um ponto positivo no pensamento, porque não é fácil. Hoje eu levei uma da minha mãe. Minha mãe, ela escorregou, minha mãe já tem 72 anos, ela escorregou, quebrou o punho. E ela está engessada. Aí, tadinha, ela tá passando umas dores, né? Aí ela levantou hoje, eu falei, mãe, a senhora tá com dor? Eu falei, eu tô. Falei, nossa, de novo, hein? Falei, não, mas eu levantei, tô respirando, abri o olho. Para mim tá ótimo, a dor eu tomo um remédio, a dor passa. Olha, eu fiquei sem palavras, eu falei, tá certo, amém. Não é verdade? Gratidão, né? Exatamente, ela tava, foi aquilo que você mesmo falou, Reis. Existem coisas negativas, mas a gente tem que direcionar as positivas. Aprender com as negativas e evoluir as positivas. Exatamente. Mas o Reis não é só produtor musical, o sonho do Reis não é só a música. E o trabalho também não é só a música. Existe outros trabalhos por fora, no caso que você falou, consultoria, diretor de uma empresa coreana. Hoje nós temos um grupo, né? E nós temos essa empresa de consultoria, gestão pública, gestão de convênios, projeto de engenharia e auditoria, né? Então, esse trabalho a gente desenvolve no setor público, né? A gente participa de licitações em prefeitura para prefeituras que têm esse anseio e publica em diário oficial, nos sites aí públicos, e a gente acaba participando da licitação e muitas vezes ganhando, algumas vezes perdendo, e a gente dá esse trabalho para algumas prefeituras. Graças a Deus, hoje a gente tem bastante cliente, a gente consegue fazer um trabalho que as pessoas respeitam, né? Então, hoje a gente atua muito forte também nessa área de consultoria e auditoria e projeto de engenharia. Isso é muito bom, né? Multifuncional, visionário, né? Visionário. Sobre a Coreia do Sul, eu sou diretor ainda da empresa, né? A empresa fica na Coreia do Sul, tem uma filial aqui em Rio Preto, e é uma empresa que está procurando investir fundos de investimentos internacionais em usina solar fotovoltaica. Nós estamos com um projeto em andamento no estado da Bahia. Placa solar, né? Produção de energia. Tá. Então, nós estamos com um projeto que está em andamento para produzir 1 giga de energia aqui no país, né?
que os coreanos tiveram a visão de saber que Itaipu teve um probleminha de contrato com o Brasil e tal, e ficou um pouco mais cara a energia. Então tem uma vibe aí no país que o país vai produzir bastante energia para poder ser autossustentável. Então, a gente, a partir do momento que investe e produz energia, nós vamos vender essa energia para poder ter um lucro, como se fosse um comércio normal, um comércio de energia. Sim. No estado da Bahia, porque questões de isenções fiscais. Cara, de onde... Eu fico vendo alguns projetos desse nível aí, outros projetos que eu vejo, que eu adoro ver esses canais que mostram esse tipo de trabalho. Cara, de quem surge essa ideia? Como que é? Um grupo que chega, senta, o pessoal, não vai fazer isso, não vai trabalhar em cima disso, não vai testar isso. Porque é umas coisas extraordinárias, né? Falando da Coreia? Da ideia, desse tipo de ideia aí. Irmão, eu nunca tive agenda. Então, tudo é de cabeça. Então, tudo quando aparece algum compromisso é de cabeça. Então, hoje eu tinha compromisso com o Jorge, estava na cabeça. Com você, estava na cabeça. Então, no nosso caso específico, ninguém faz nada sozinho. Nós somos um grupo. E esse grupo é liderado pelo meu sogro, né? Eu e meu sogro. Então, cada um tem uma equipe e tem as divisões de funções de tarefas. E os coreanos procuraram a gente porque a gente tem essa expertise de fazer várias funções ao mesmo tempo e poder segurar o reggae, igual o pessoal fala, para que seja uma coisa que seja aprovada, que o pessoal possa ficar contente e satisfeito. Então, cada um tem um dom, Fred. Você tem um dom de entrevistar, você tem um dom de empreender na área musical, você gosta dessa vibe, sabe? O Jorge é ator de renome nacional, onde já fez várias novelas, vários filmes, várias propagandas de nível nacional. Então, assim, todo mundo tem sua própria estratégia, trata o seu próprio caminho. No meu caso específico, eu vou ser sincero com você. Eu acordo agradecendo a Deus, tomo um banho, olho para o céu, vejo o céu ensolarado, ou cheio de nuvens, ou estrelado, e procuro sempre sair andando, caminhando, só que eu não saio de casa para andar à toa. Eu saio de casa com algo predestinado, conversado. E aí o que vai acontecer é consequência. Inclusive, hoje eu passei um dia maravilhoso com o Jorge, onde nós tivemos um contato lá em Urânia de amigos de final de ano. A minha avó faleceu, ele foi lá prestar as condolências para mim e para minha família. Começamos a conversar, como que está a tua vida, como está a minha, que saudade, quanto tempo e tal. E estamos aqui hoje. Hoje nós tivemos um dia que foi muito maravilhoso e produtivo. E eu falei para ele, Jorge, venha para Rio Preto. Eu não trabalho com programação, eu trabalho com improvisation, né? Exato. Eu só sei de uma coisa. Vem para cá e vamos sair andando de carro. Essa é a consequência. E a gente teve um dia muito produtivo, muito bom, que ele está desenvolvendo um projeto de teatro, um projeto de cultura, né? Que ele tem esse trabalho também. Então, assim, as coisas comigo acontecem naturalmente, irmão. E eu agradeço a Deus por isso. Sim. E aí você fala, pô, você é melhor que as pessoas? Não. É porque eu sempre tiro o lado positivo das coisas. Isso daí é raro, é mosca branca, hein? É difícil. É difícil porque as pessoas se olhar as dificuldades, eu vou ficar desanimado. Então, sempre eu procuro olhar para frente e ficar animado, sabe? Porque uma coisa que eu aprendi, Fred, nem sempre a gente teve condições de comprar uma marmita quentinha, né? Então, eu aprendi a viver com pouco. Então, o cara que aprende a viver com pouco, ele valoriza quando ele conquista alguma coisa e ele, se tiver que voltar com aquele pouco novamente, ele já sabe o que ele vai encontrar e ele vai se adaptar do mesmo jeito, entendeu? Então, como eu sei os dois lados da moeda, e eu sei o que mais importa para a gente é a saúde e a vida, eu foco na vida e na saúde, eu foco em agradecimento a Deus, porque o resto é consequência. Não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Exatamente, não serve de nada. Não serve de nada. Não adianta você ter, às vezes, muito dinheiro e não ter família. Não adianta, às vezes, você ter... ser um cara... de um cargo multinacional, que eu conheço alguns amigos, que não sabe equilibrar o tempo e acaba perdendo a família. Então, cara, acaba perdendo o crescimento de um filho. Eu não me empolgo com dinheiro. Claro que a gente quer comer bem, quer viver bem, mas, cara, eu sei que eu peço para Deus. Eu peço para Deus todos os dias apenas saúde para mim, para minha família e para que Ele continue nos abençoando dessa forma. O resto eu corro atrás. Tá certo. Tá vendo, Jorge? Que pessoa... Quando eu falei no começo que ele é visionário, que ele é uma pessoa... E onde ele põe a mão vai, é por causa disso, porque ele nunca vai sozinho, ele sempre leva do lado dele Deus. E vai de coração aberto, né? Exatamente. Vai sem esperar nada, né? E confiando no Criador de todas as coisas. E você, Jorge, é onde? Nascido aonde?
Eu sou nascido em Auriflama. Auriflama. E assim, eu só nasci lá, né? Mas eu cresci em Urânia também. Urânia também lá. Então a gente tá aí nossa relação, né, entre família, de infância e tudo. Mas eu não morei sempre em Urânia. Aí depois eu nasci em Urânia, depois eu fui morar em outra cidade, Votuporanga, e depois fui para o litoral. E em Mongaguá. Mongaguá, já ouvi falar muito em Mongaguá. Mongaguá, litoral sul, né, paulista. Lá eu fiz o meu primeiro curso de teatro no Centro Raul Cortez, lá em Mongaguá. Você sempre gostou de teatro ou você viu teatro e falou, eu vou fazer? Vou ser bem sincero, Fred. Eu me apaixonei aos 11 anos por uma menina. Aí eu vi que ela fazia o curso de teatro e eu fui, me inscrevi, esperei a chamada tal para fazer. Quando eu cheguei lá, ela não estava. Aí eu me apaixonei pelo teatro. Deus usou... Eu levei um balão. Deus usou aquela menina e falou, vou fazer aquela menina lá. Ele apaixonar por aquela menina, vou levar ele até o teatro, porque é lá que eu quero ir, ele não está entendendo, então eu vou usar. E foi engraçado, porque eu soube, né, que ela fez o curso, mas não fez as peças. Eu fiz a peça, apresentei nas escolas, e aí, a partir dali, eu falei, isso aqui é minha vida. Tem uma coisa diferente. Mas é claro que, assim, né... Eu também me considero assim um sobrevivente e um improvável, porque eu não tenho um histórico de atores na família, né? Não tenho um histórico de artistas. E vindo do interior, sem nenhum padrinho, alguém que fala, não, peraí, dá para fazer e tal. Então, assim, na época, os meus pais, que são meus pais de criação, porque minha história é uma história longa, o Japão conhece, né? O Alessandro conhece essa história. E aí meus pais de criação, eles deram um apoio, né? Falaram, não, tudo bem, faz, mas nunca um incentivo. Então, com 20 anos, né? Já era 2002 para 2003, eu estava me programando para ir para São Paulo para estudar teatro oficialmente. Ali começa a minha trajetória buscando profissionalmente essa carreira. E aí, desde então, vim fazendo cursos, né? Fiz Wolf Maia, Newton Travesso, fiz uma formação técnica, né? Como ator. Fiquei 4 anos no Grupo Tapa, que é um grupo de renome do teatro brasileiro. E aí, desde então, continuei a minha saga aí, venho trilhando, né? E quando surgiu a primeira oportunidade de um trabalho que eu posso dizer assim, grande, que você fala assim, nossa... Você pegou uma história boa, porque assim... A primeira oportunidade mesmo foi uma campanha da Amanco. Amanco. E aí era uma campanha que eles faziam sátiras do futebol. Então talvez você lembre assim. Então tinha o pipoqueiro, aí o pipoqueiro era o quê? Era o cara com carrinho de pipoca no campo e chutava a bola. Tinha o banheira, então era o cara de banheira. Toda e tinha o drible da vaca. E eu era a vaca. E aí, assim, né? Campanha, ganhando um cachê, Amanco, tal. Falou, talvez não apareça você, tal. E eu era o protagonista porque eu era a vaca, né? Sim. Eu era a parte da frente da vaca, tem esse detalhe, né? E tinha um jogador que fazia o drible, que era um jogador mesmo. Eles pensam em tudo, né? Não, é tudo. A publicidade brasileira, ela é uma indústria, assim, gigantesca. Gigantesca, assim. Eu posso falar que é o orçamento de um filme de média produção no Brasil, você faz uma diária de publicidade. Então, assim, você tem equipamento de todo tipo, câmera de alta resolução, uma Red, por exemplo, que é assim, definição máxima de cinema, é o que usa lá fora. E uma locação de uma câmera dessa, hoje eu não sei, mas assim, na época era tipo 100 mil reais. Assim, a locação, não é ela, não. A locação. Então, assim, é uma indústria muito poderosa. E aí eu lembro que, por fim, não aparecia. Eu estava com a parte da frente, a vaca fazia o drible, talvez até achem aí. E aí separava o corpo e eu levantava, te amo, mimosa. E eu não podia contar para ninguém, porque eu nunca tinha feito publicidade, ninguém sabia que eu estava nessa, então eu guardei para mim. Mas foi um símbolo muito interessante, porque a vaca,
e eu gosto muito de significados, né? A vaca, ela representa a prosperidade para os tibetanos, né? Na Sim, Índia, né? Sim. Por isso que ela é tão Até sagrada. você não pode nem relar E numa ela vaca. é, de fato, próspera, né? Porque é um animal que, enfim, tem muitos benefícios para o seu proprietário ali, o parceiro. E aí, o que acontece? Aí, ó. Tá aí. Eu achei aqui, ó. Tá, o fato aí existe. Você achou? Mostra lá Depois- pra câmera lá. Tem como pegar, Fábio? Depois pode ir Aqui, ó. pra edição aí. E eu nunca esqueci essa mensagem que eu acho que Deus estava me dando ali. Que é assim, quando você tiver de bola cheia... Aí, ó. Eu sou... Essa vaca aí era você. Olha lá. Essa vaca aí era eu. Muito bom. Vamos ver se tem o... É que cada edição... Olha lá, ó. Te amo, mimosa. Isso aí sou eu. E aí, assim, eu tava vestido de vaca, não dava pra falar que era Show, eu. cara. E eu lembro que eu guardei assim... Guarde os 2 símbolos. Primeiro que a sua primeira propaganda... E foi meu primeiro teste. Primeiro teste. E eu nunca esqueço esse teste porque, assim... Já era uma vaca, né? A gente já sabia o que era a campanha. Sim. Aí ele falou assim, aí o diretor falando, eu quero que seja mais animado, tal. Aí o cara fez, o primeiro cara estava na minha frente, ele fez. Ele falou, um pouco mais caricato. Aí eu falei, caricato? A gente já vai fazer uma vaca. É mais caricatura que isso. Não sei o quê, eu tava na caricatura máxima, eu peguei o teste. E aí eu lembro que a outra mensagem era assim, quando você tiver de bola cheia e estiver achando que você é o rei da cocada, você lembra que você começou de vaca. Exatamente. Olha aí. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, eu sou muito grato. Essa foi a minha primeira oportunidade, né? E depois tem um outro significado assim que eu achei muito interessante. Claro que depois disso eu continuei fazendo publicidade, entendendo esse mercado. É um mercado de muita competição, né? Eu sempre brincava, porque a maioria de nós chega e entrega um currículo e fica lá algum tempo. Exatamente. A gente terminou um trabalho, tem que entregar de novo o currículo, tem que provar que você é apto para fazer novamente um outro filme. Então, a cada propaganda você tem que fazer um teste. E assim eu fui seguindo a trajetória. Sou muito grato. Outra que marcou também foi uma propaganda do Fox. E dirige, tal, não sei o quê. Era com argentino, né? Então, o argentino falava assim... preciso dizer uma coisa para você. Eu não sou argentino, eu não sou brasileiro. Aí eu coube tudo no carro, né? Tipo, o cara nem tá aí com a história. Mas aí, o que foi interessante? Eu dirigia automático, dirigia manual. Essa aí também está presente. Mas é essa do argentino? Essa é do argentino. Essa você tá falando? E eu lembro que nessa ocasião... Olha isso, cara. Isso aí foi bastante tempo, 2012, se eu não me engano. E eu não tinha prática com carro automático. Vou contar essa. E eu peguei, tinha que dar ré, tal, engatei. E aí eu tirei o pé do freio. Cara, o carro... Nossa. Mas assim, ainda bem que eu tirei e coloquei, né? A hora que eu tirei o pé do freio, o carro foi com tudo. Aí o cara falou, quase você se torna o cara mais famoso da publicidade. E assim, bateu o carro na publicidade, tá queimado. Exatamente. Graças a Deus foi por um triz, deu tudo certo. E aí um outro momento que foi muito marcante foi minha primeira cena na Record, que é uma casa que eu sou muito grato, a Record. Me acolheu muito bem, assim, eu já tinha feito participações na Globo, mas a Record me deu a oportunidade do primeiro personagem, né, na telenovela. E que era uma série, que é a série Reis, né, na 9ª temporada. Aí, ó, Reis, ó. E a primeira frase que eu falo da primeira cena que eu apareço é: achei que esse dia nunca fosse chegar. Legal. Justamente isso. Então, assim, chegou um momento, isso foi em 2023. Inclusive, amanhã você vai ter que falar isso. Amanhã ele vai estar na hora da Eu vou- venenosa. Eu ia falar agora. Na Record, às 14 Pra quem tá horas. vendo hoje, dia 9 de janeiro Amanhã de você vai ter que falar 2026, isso. Essa história vai bem o bacana. Jorge Mesquita vai estar na Record, que horas? 14 horas, o Às programa da Hora da 14 Venenosa.
14 horas. E para quem tá vendo dia 10 para frente, pode buscar no YouTube lá Isso. que no programa de Ou quem? no site da Record. O programa da Record, A Hora da Venenosa. A chama. Hora da Venenosa. Hora da Venenosa. Ah, manda um abraço para aquele povo que eu sou fã deles também, viu? Será dado, ó. Será Tá dado. bom. Palavra. E aí, E aí, o que aconteceu? Ali foi minha primeira... Só que assim, às você vezes... já tá falando de novela. É, da novela. Então, é isso que eu queria te perguntar. Porque quando a gente recebe uma proposta acima do que a gente está vivendo naquele momento, por merecimento, dá um frio na barriga, Mas dá uma sensação de, poxa, tá chegando, tá chegando. E como você recebeu essa primeira... Então, mas aí é que vem, porque nem sempre é na forma e no momento que a gente espera, né? Eu vou te falar que, assim, eu tinha feito Nelson Rodrigues, que é uma história, a gente tem uma peça que a gente ainda quer trazer para Rio Preto, né? Chamado Nelson Eternamente, que é contando a história de Nelson Rodrigues. E mostrando toda a trajetória dele, é uma história linda. Ele tem uma filha fora do casamento que ele cuida do tratamento dela a vida toda. Sim. E só para você ter uma ideia, depois ele tem medo que depois que ele morresse, ela não fosse mais cuidada, porque ela nasce com síndrome de Down e surda, se eu não me engano. Só que na apresentação a gente trouxe um corpo já mais metamorfose ali. Sim. E é uma história, uma relação muito linda entre eles. E essa história é real. Quando ele vai se despedir dela, ele pega e deixa um bilhete da loteria esportiva, que ele jogava toda semana. E aí eu tenho até um texto, né, que eu falo assim, filha, se jogador não for expulso, o juiz não roubar, essa semana eu ganho o prêmio. E ele deixou nos pertences dela. Depois dele falecer, poucos dias, era um lugar fácil ali, eles encontraram esse bilhete. Ele tinha ganhado sozinho na loteria esportiva. E ela foi cuidada e ela faleceu agora em 2017. Os médicos tinham dado até 15 anos para ela, que ela não passaria dos 15 anos. Devido a esse problema que ela tinha. Devido a esse problema que ela tinha. Por causa da época, a medicina da época e tudo. Então, assim, é uma história muito linda. E, depois disso, eu estava meio que desanimado, porque eu falei assim, não é possível que eu não funcione dentro do meu país. E eu estava indo para Portugal. Eu estava decidindo, já estava vendo passagem, estava tudo certo para ir para Portugal. Foi quando naquele mesmo ano, tudo aconteceu, eu fui atropelado também. Ixi, olha aí, Reis. Atropelado. Quantos acontecimentos? Quase que eu passo dessa para melhor. O carro bateu em mim. Cena de cinema, passando por cima do carro. E juro por Deus, naquela hora, era como se eu estivesse conversando comigo mesmo e falando assim, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. E, cara, eu não quebrei nada, graças a Deus, mas fiquei todo... E ali, meu professor de filosofia falou assim, você teve um desastre? Você está desalinhado com os astros? E aí eu parei e pensei minha vida toda. E aí foi aonde eu falei, não, peraí, se eu não funciono aqui como ator, porque eu quero, para um trabalho mais voltado para a novela, para um reconhecimento, talvez eu tenha que buscar um espaço em outro lugar. Eu estava com a passagem marcada, eles me chamaram pelo meu material, eu não fiz nem teste. Falou assim, o Jorge está aprovado para fazer Reis. E aí vem essa primeira frase, achei que esse dia nunca fosse chegar. Então ali era uma prova de que Deus estava agindo na minha vida de uma forma mágica e me dando um novo recomeço, uma esperança. Porque mostrando que muitas coisas aconteceram ali, tinham acontecido, né? Minha irmã tinha falecido em 2021, muitas coisas assim. E aí você fica querendo entender qual que é o caminho. E Deus me deu esse caminho e me deu uma resposta na minha fala ainda. Então, sou muito grato. E você, Reis, o que você fala de tudo isso? Eu falo que tudo isso que eu tô aqui vendo, não sei se o rapaz me contata para trabalhar para ele, porque eu tô acabando, ele vai amanhã ter que também dar uma entrevista pro Diário da Região aqui de Rio Preto. Aqui, Diário da O Região. pessoal quer entrevistar ele, tô marcando horário local. Então,
Eu não vim aqui como ser entrevistado, eu vim aqui como assessor do Jorge. Na verdade, a entrevista é dele. Exatamente. Na verdade, Como ele é esse cara agregador, ele me trouxe Não, essa o generosidade. Reis é incrível. É, Incrível ele a é capacidade de pensamento que ele tem, a rapidez, a persuasão que ele tem. Ele pega no ar, ele vai, ele corre, ele faz. É incrível. Eu gosto muito dele por causa disso. Eu tento até fazer, mas não dou conta. Ele é que nem ele falou agora há pouco, ele não tem agenda, ele vai pela programação na cabeça dele. É muito difícil, cara. Ô, Fred, você falou para mim, você fez uma persuasão. pergunta para mim, eu vou te responder a palavra persistência, garra e força de vontade. Vou te falar por quê. Eu fui para Goiânia faz uns 4 anos atrás e eu precisava encontrar uma pessoa em Goiânia. Então eu marquei com essa pessoa para encontrá-la amanhã, tal horário, tal, em Goiânia. Fiquei em Goiânia, me hospedei no hotel em Goiânia e esse cara não apareceu. Aí eu mandei mensagem para ele, ele respondeu que estava em Brasília, tal, que estava atrasado para nossa reunião. Enfim, esse cara me enrolou uma semana, eu fiquei uma semana no hotel em Goiânia, sem sair do quarto, apenas saía do quarto para às vezes tomar um café da manhã e nem sempre fazia isso. Eu fiquei fiquei uma semana de plantão esperando esse cara chegar. Depois de uma semana ele apareceu, ou seja, eu fui para uma reunião de um dia, eu falei, pô, já estou aqui, não vou embora, não vou perder a viagem, né? E na época da pandemia, eu tive interesse de apresentar a nossa proposta para a Prefeitura de Serrana, que foi a primeira cidade no Brasil a fazer a vacinação em massa da Covid na época, né? Da vacina do Butantan. E o prefeito não me conhecia, e a gente já tinha feito uma parceria em outras ocasiões com o outro prefeito, e o prefeito perdeu a eleição. Eu cheguei lá para conversar com o novo prefeito, o prefeito demorou 5 horas para me atender, o prefeito Léo. Ô, Léo, um abraço para você, viu? E hoje se tornou um amigão da gente. E então, eu fiquei 5 horas esperando esse prefeito me atender, mas não porque ele estava de má vontade para me atender, mas ele estava ocupado. Compromisso, né? Por mais que ele marcou comigo, mas ele ficou ocupado. Na segunda hora para a terceira hora, eu lá na sala de espera, lá, a pré-sala, né, do gabinete dele, eu falei, eu não preciso disso. Eu não mereço isso. E ao mesmo tempo eu precisava disso e merecia aquilo, né? Estava em começo de jornada desse novo projeto nosso. Rapaz, mas eu já sei de tão longe, vou embora agora, eu vou perder a viagem. Vou ficar aqui até esse cara me atender. Ele me atendeu, era 18h30, 18h45 da noite, mas me atendeu e ele me pediu desculpa. Eu ainda abri um sorriso para ele e falei assim, não, irmão, estou acostumado com isso, relaxa. Eu estava puto, mas... Imagina. Mas acabou que dessa conversa ele conhecia um pouco da minha pessoa e depois ele me deu mais oportunidades para mim frequentar um pouco mais a prefeitura dele, sabe? Então, são exemplos de que se é um outro cara, Fred, às vezes o orgulho, a vaidade, Exatamente. ou a falta de insistência, ou persistência, ou paciência, o cara teria ido embora, entendeu? Teria levantado e metido o louco embora, igual o Goiânia, fiquei uma semana, e deu certo. Isso que eu ia falar, não é normal você ir para uma reunião de um dia e ficar uma semana hospedado em hotel. Eu já fiquei, por exemplo, em São Paulo em hotel, porque hoje eu falo isso, porque é o seguinte, a Lei 866, ela proporcionava você ter uma carta convite, você ter uma dispensa de licitação. Então, assim, tinha compra direta, e a gente trabalhava e trabalha com produtos que não é caro, né? Então, valia a pena, às vezes, conversar com o prefeito, que ele podia te contratar de uma forma que a lei permitia, né? Hoje, com a 14133, não é mais assim. Hoje é tudo online, já é tudo mais complexo, né? E eu lembro, eu vou falar dessa pessoa, desse município, Cedral, e o prefeito era o Janjão, o prefeito de Cedral. Aqui, nosso e o prefeito Janjão, ele é uma pessoa fechada, tem uma postura mais séria e tal, e eu queria apresentar o meu serviço para ele. E ele meio que eu não tinha muita oportunidade, porque ele era bem corrido, a gente se encontrava em São Paulo. Aí eu fiz questão, eu me hospedei no mesmo hotel que ele, eu fiquei sabendo onde ele estava hospedado. Estrategista, né, Jorge? Eu me hospedei no mesmo hotel que ele, eu falei, eu já sei que horas que eu pego. O senhor de idade, geralmente, ele acorda cedo e fica tomando aquele cafezinho da manhã na manhã, né? Eu acordei 5h50 da manhã, coloquei uma calça jeans, era 6h05, eu já estava lá no café do hotel. Falei, esse cara vai tomar café da manhã aqui. E não deu outro. Aí eu fiquei enrolando, ele apareceu, era umas 6h40 lá no hotel.
A hora que ele chegou, ô, senhor tá bom, beleza, eu provoquei uma situação, Janjão, estou revelando agora publicamente porque que eu consegui na época vender o projeto para você. E aí ele, oi, tudo bom? Então só tinha eu e ele lá no café da manhã. Então, como ele me conhecia, era natural que a gente sentasse na mesma mesa para bater um papo. E aí eu consegui sentar na mesa com ele, das 6h30 às 7h, ninguém fica falando de dinheiro, de banco, de problemas nesse horário, o pessoal geralmente está dormindo ainda, a prefeitura está fechada. A prefeitura abre às 8 horas, que os funcionários chegam para poder passar os problemas para o prefeito. Aí conversamos com calma, pude com calma expor o que eu queria fazer na prefeitura, e deu certo. Eu honrei a confiança dele, aprovamos um projeto para ele de 1 milhão na época, projeto do FID, e vai ser executada a obra agora na outra gestão do prefeito que entrou, porque ele não podia mais ser reeleito. Enfim, eu montei uma estratégia para poder encontrar ele pessoalmente numa vibe mais calma e tive êxito em conseguir conversar com ele no café da manhã do hotel lá em São Paulo, e ele falou, vai lá na prefeitura que eu vou contratar você. Então, não que eu sou melhor que ninguém, não é isso, mas eu sou persistente, sabe? Eu não aceito perder a viagem, entendeu? Então... Você acha que você se cobra muito, Reis? Eu me cobro muito, cara. É um defeito que, inclusive, eu tenho. Por quê? Eu jogo futebol, sou centroavante do Racha que eu jogo aqui em Rio Preto. Mas então, deixa eu só falar um negócio. Uma vez eu convidei ele, liguei pro Júnior e pro Thiago, que é do Estúdio Primos aqui. Falou, ó, que dia que vocês têm horário? Ó, tem segunda, quarta, uns dias assim. Eu falei assim, ô Reis, olha que filha da mãe. Eu fiquei puto com ele aquele dia. Falei, Reis, eu tenho segunda-feira, vamos marcar? Ele falou, não, de segunda eu não marco, segunda é meu dia de futebol. É isso. Ué. Ô, Fred, a temporada, ó, em 2023, é o Reis. Em 2023, eu fui o artilheiro do Racha com 107 gols e o cara mais vitorioso com 18 vitórias. Eu tenho um troféu na minha casa, você vai ver amanhã. Em 2024, eu tive que fazer 2 cirurgias por causa que eu tive cálculo renal, tive que colocar um catéter duplo J, então ficou prejudicado a minha temporada. Vai. Em 2025, ano passado, eu fui de novo o cara mais vitorioso, dividindo o primeiro lugar com 2 colegas que ficaram com 19 vitórias, e fui o artilheiro de novo, disparado com 99 gols. Vai chegar o troféu semana que vem, depois vou mandar para vocês dois a foto do troféu. Pode mandar. Vou mandar. Pode mandar que eu vou entregar os troféus agora segunda-feira que vem. Aí eu fui essa semana no Racha, começou de novo, falei, gente, esse ano eu quero ficar de boa. Porque eu vou, até quando eu vou jogar bola, Jorge, ele se cobra. Eu vou e me cobro muito. Sim. E se eu erro um gol, eu chego em casa puto porque eu errei um gol e olha eu isso, poderia cara. ter feito diferente essa jogada. Você então, cara, então assim, minha esposa, o pessoal que convive comigo, fala que eu, assim, não que eu seja tóxico na cobrança de ninguém da alta produtividade, pelo contrário, o pessoal que trabalha comigo geralmente gosta de estar perto de mim. Então, inclusive, hoje você viu um pouco como eu trabalho, né? É bem tranquilo, mas... Eu já vi várias vezes. Eu me cobro muito, cara. Na época eu era policial, eu queria fazer diferença, eu queria... Você já viu alguma vez a polícia militar fazer propaganda na rádio para orientar o cidadão no trânsito para usar cinto de segurança? Eu fiz isso em Ponta Linda na época. Eu lembro de Ponta Linda, hein? Então, e cara, eu fui pedir vaquinha no comércio lá na época de Ponta Linda para colocar monitoramento no quartel e na cidade. Tanto é que lá no batalhão de Fernandópolis, a primeira cidade que colocou monitoramento, na época era até de fio, ainda não tinha nada de Wi-Fi ainda, foi em Ponta Linda. Então, assim, eu sempre me cobrei muito, cara. Eu sempre quis fazer o melhor. Eu me divirto, eu jogo futebol, eu saio para comer, eu gosto de assistir shows, eu gosto de frequentar eventos. Mas eu sou um cara que me cobro muito, o Fred. Eu deveria ser um pouco mais tranquilo, um pouco mais... Mas você acha que não vai chegar? Uma hora vai chegar, essa hora que você vai falar assim, ó, chega, o que eu fiz, não sei, cara. Eu criei, vou deixar na mão do meu filho. Ó, da polícia. Anos, né? Já ele assume tudo isso. Da polícia. Ó, pra você ver, cara, hoje eu vejo como loucura isso, mas eu não sei. Eu acho que isso tá em mim, isso. Porque na polícia, uma vez... Os meninos roubaram um suco lá do trevo da cidade e fugiram. Só que o cara reconheceu um dos meninos, né? Era menor de idade, inclusive. E assaltaram com arma... Um estava com uma faca, outro estava com uma arma de fogo. Às vezes era uma arma de brinquedo, mas usado como roubo, então ficou como se fosse uma arma de fogo de verdade. Simulacro, né? Eu tive uma estratégia com meus policiais. Eu falei, rapaz, vamos lá na casa do menino, em várias viaturas... Vamos entrar na casa dele, que a mãe dele autorizou na época. A mãe dele, por telefone, autorizou. Ela não estava no local, mas ele estava morando sozinho naquele período. Mas a casa era da mãe. E demos uma olhada na casa. Claro que ele não estava lá. E eu falei para os caras, vai todo mundo embora, eu vou ficar sozinho dentro da casa dele, aqui escondido no escuro.
Hoje eu falo, cara, coisa de doente, isso, de louco, né? E aí eu fiquei lá, cara, escondido. Passou 1 hora. E eu lá na casa do cara, no escuro, cara. Uma casa simples, passou 2 horas nada, 3. Eu fiquei 4h30 nada. Falei, mas esse cara vai vir dormir aqui hoje. É impossível ele não aparecer aqui. Cara, quando foi 2 horas da manhã, esse moleque entrou na casa dele, eu dei uma voadora nele, já imobilizei ele, já liguei pros caras, veio o apoio, peguei o moleque, levamos para não quebrar o flagrante. Eu fui preso em flagrante por roubo. E hoje eu paro para pensar, falo, cara, eu fiquei lá sozinho no escuro, podia ter morrido, alguém podia ter... Mas a estratégia era um monte de policial, todo mundo embora, todo mundo achou que o policial foi embora e ficou lá escondido dentro da casa. Eu podia ter ficado falando assim, outro policial, fica aqui comigo, pelo menos pra gente ficar em 2. Eu fiquei sozinho, consegui pegar o moleque, mobilizar. Então, eu fiz várias coisas até hoje que deram resultado, mas foram impensadas e eu corri um grande risco. Então, eu fui imprudente, né? Então, cara, eu me cobro muito, Fred. Mas também confiou na intuição, né? Cara, eu tenho essas vibes aí, cara, de colocar uma coisa na cabeça e até conseguir. Graças a Deus, tudo que eu quis até hoje eu consegui, tudo. Ô Reis, mas você acha que essa tua vibe, que você falou, ela é tua, nasceu com ela, ou você veio adquirindo conforme a vida foi passando os perrenguinhos, passando as dificuldades? Eu acho que é desde quando eu nasci. Que eu já é teu isso daí. É meu. Mas tem alguém na tua família que é assim também? Cara, minha mãe. É assim? Então você puxou, então, né? Vocês têm uma energia parecida. Porque às vezes as pessoas também adquirem um perfil desse aí, conforme for levando a cacetada da vida. Não, vai ter que ser assim, vai ter que ser assim, tem que ser assim. Eu tô falando isso pra vocês, eu não sei se eu falo com orgulho ou com vergonha. Cara, eu acho que eu a acho trajetória que é orgulho, eu acho que é orgulho. pessoal Na questão da polícia, obviamente, que você passou por um periguinho ali, um perigo pequeno, mas passou, mas deu resultado. Coisa que outros policiais nos dias de hoje às vezes não tem. Determinação, tem todo um... Mas eu falo, sabe, Jorge, sabe por quê, cara? Eu conheci o Reis lá em Dirce Reis, né? Que a gente se conheceu numa festa. Do Brand Rony. Brand Rony, na praça. Dirce Reis, que dia que é o... Foi na festa de Reis, acho que foi 5 ou 6 de janeiro. Isso, todo dia Reis de pra Reis. todo lado. Tá cercado de Reis. Todo dia de Reis, lá tem a festa. Uhum. Então ia tocar Brand Rony e depois já ia Super Carb Show. Conheço. Eu tava lá gravando pra televisão. E eu vi o Reis lá, cara. Falei, não, vou lá conversar com ele, porque eu também gosto de palco, amo palco. E ficamos conversando e pronto, teve amizade. E eu fui trocamos telefone. Hoje eu trocar Instagram, trocar e-mail. Na época foi só o telefone. Não era o WhatsApp, não, era MSN, lembra? MSN. Aí, cara, o que eu vou falar agora é o que eu vivi, não foi o que eu acho e nem o que me falaram. Eu viajei com o Reis várias vezes, a gente foi em vários lugares, inclusive no Expo Fernandópolis. Ele fazia questão de que a equipe dele comesse bem e dormisse bem. É isso mesmo. Ele sempre fez questão disso. Eu vim para cá, quando eu comecei esse projeto do Tudo VIP, eu liguei para ele e falei, Reis, eu preciso falar com você, eu preciso de umas dicas suas. Eu cheguei, estava até numa reunião, né? Sim. Me deu um chá de banco também. Mas eu já conheço ele, então eu nem ligo mais. Eu fiquei ali no celular, montamos no carro, ele me levou num restaurante para almoçar. Falou, primeiro nós vamos almoçar, depois a gente vai tratar. Você lembra disso? Verdade. Depois fui levar o carro dele, acabamos que a gente conversou e falou, ó, o que você precisar de mim é só você me ligar, você tem meu telefone. Então isso é dele. É dele isso daí. Ele não muda, acho que ele nem quer mudar isso daí. E atrai essas bênçãos pela generosidade pessoa. É nítido. Mas eu já falei para ele. Quem conhece. Eu falei, Reis, não é que a gente está rasgando cedo aqui, não. É porque a gente conhece. Não, justamente, eu tô falando. Então é o cara que ele faz sem esperar nada e você vê nele, assim, que ele... Tanto é que desde a hora que nós chegou aqui até agora, ele já marcou 2 compromissos pra você. Você tá ferrado, tem que entrar no ritmo dele. Eu acho que assim, que uma forma que eu tenho na vida, acho que até para esquecer meus problemas, não que eu tenha muito problema, eu acho que tem problemas normais como todo mundo. Eu acho que eu me escondo ajudando o próximo, eu faço com o maior prazer, mas é uma forma de motivação para mim. Sim. Sempre procurar fazer o melhor pelo próximo, sabe? Sempre. E dando uma de entrevistador, que o Fred não sabia alguns detalhes seu, ele perdeu uma irmã com câncer, né, o Jorge. E não sei o porquê que a gente acabou não conversando sobre isso, se é coincidência ou não, porque eu não acredito em coincidência.
Ele ganhou o prêmio de melhor ator de um filme, que vai ser lançado esse ano para todo o Brasil, nos cinemas, ele como ator, que fala sobre o câncer, sabe? Então eu queria que você contasse um pouco sobre esse assunto, porque esse assunto, assim, todo mundo que puxa sabe que o câncer É um negócio delicado. é uma coisa muito complicada, sabe? É um assunto muito complicado. Então eu queria que você abordasse um pouco sobre esse assunto aí. Só uma pontuação, né? Que o prêmio ele foi de um festival internacional de cinema cristão. Então foi do Retorno, que é um outro filme. Esse filme que vai ser lançado agora, ele chama Deixe-me Viver. É um filme. O próprio nome do filme já é forte. Eu já estou ansioso para assistir. E assim, é interessante porque o diretor é o Walter Neto. Até mandar um abraço pro Valtinho aí, se ele puder assistir depois. Lá da WN Produções, lá de São Paulo. E é um grande amigo, um grande irmão. A gente se conheceu numa apresentação do Jackson Antunes, que é um amigo em comum nosso, né? O Jackson estava fazendo moda de viola e aí convidou a gente e tal, e a gente acabou se encontrando lá. E desde então a gente é amigos. E ele tinha me chamado para fazer Estranhos na Noite, que é uma história que revela a noite de São Paulo. Então são 3 histórias que se encontram e elas todas acontecem num único dia dentro de São Paulo. Sim. Então é mostrando como a noite de São Paulo ela tem mistérios e coisas que acontecem, e encontros e desencontros. Então é um filme muito legal. Foi gravado aonde? Lá? Ele foi gravado em São Paulo, todo em São Paulo, mostrando mesmo. Mas no local mesmo ou estúdio? Na cidade mesmo. Na cidade, olha que interessante. Mostrando- Eu adoro esse tipo de gravação. Foi gravado em locações diversas, né? Sim. Mas, num geral, na noite de São Paulo. Então, são 3 histórias que se convergem, né? Em breve vai entrar em alguma plataforma. Estranhos na Noite, é um filme que vale a pena. E eu fazia um advogado bem sucedido, tal, mas é um cara tóxico assim na história, mas ele fazia um enredo importante assim na história. E o Walter, com muito carinho e generosidade, ele já me chamou para um outro filme que a gente vai fazer para breve aí, que é 45 Dias, que é uma história real do meu grande amigo, o Roger, né? O Roger tem uma história real de uma quase morte aí, e ele tinha que fazer uma cirurgia muito séria de 45 dias. Estou contando tudo isso porque ele sempre me colocou em personagens com uma relevância. Inclusive um outro filme também. Então a gente está com umas 3 pré-produções aí. E veio esse filme, Deixe-me Viver, que era uma produção da Mônica Carvalho, que é uma querida, com Humberto Martins também, que é um dos protagonistas. E aí, Humberto Martins, ator? É. Olha, você conhece ele pessoalmente? Sim, um grande amigo. Nossa. A gente tem momentos. A gente não está na mesma cena, né? Mas a gente tem momentos ali que a gente esteve junto no set. Ficamos muito amigos. Um cara extremamente Humberto generoso. Martins, Apesar de ter nascido lá em Mesquita, né, meu amigo? Se estiver ouvindo depois em algum momento, quem sabe, né? É um cara que simples como a gente, assim, caboclo, bem caboclo mesmo, né? Porque o Rio, apesar de ser o Rio de Janeiro, ele também tem os seus lados ali, né, do interior. E aí ele me chamou e falou assim: Jorge, é um personagem pequeno, é uma participação, mas eu acho que tem que ser você. E realmente na história ele era só uma testemunha. Mas o Valtinho é tão generoso que ele falou assim: ó, ele é um doutor alegria. E ele está no hospital e ele vai ver, ele vai ser testemunha do caso. Porque, só para entender a história, Deixe-me Viver, que também tem Oscar Magrini, Luciana Vendramini, Eduardo Silva, que é o Bongô do Castelo Rá-Tim-Bum, tem um elenco pesado aí. Só fera. Legal, assim como o Estranhos na Noite também, que tem Paulinho Vilhena, Oscar Magrini, Mônica Carvalho, uma galera muito boa. E nesse filme, Deixe-me Viver, a menina descobre, vou dar uma pequena introdução, ela é diagnosticada com câncer aos 14 anos, só que é um câncer no pâncreas. E a gente sabe que o câncer no pâncreas, dependendo do caso, ele é quase, né? Você vai ter são os estágios do câncer. Infelizmente, essa doença ela tem isso.
Então, depois de um certo estágio, pode ser que você não tenha chance. E ela vai e vê aquilo na internet, ela se informa tal, e ela fala que ela não quer viver aquilo. Então ela decide, deixe-me viver. Entendi. Eu não tive experiências, eu me arrepia, esse filme me emociona de falar, porque é sempre um grande dilema. Minha irmã ela também enfrentou um câncer terminal, assim, Nossa. forte, né? Era um câncer de alto nível, assim. Então, o mesmo câncer que acho que o Steve Jobs teve, enfim. E é um câncer que ele é muito, muito, muito raro, que ele dá no sistema linfático, né? Sim. E ela fez tratamento, tudo, e a gente questionou muito qual era o tratamento que a gente deveria fazer, né? E o quanto iria ser bom ou não aquele tratamento. Então, isso é questionado no filme. E o que é interessante... Só para me entender, o filme foi gravado depois depois da tua irmã. da minha irmã. E Então, ele me emociona, por quê? ver Porque isso. eu não sabia o que era o filme. Ele falou assim, Jorge, eu preciso de você para um filme. Não é um personagem muito relevante, mas eu acho que tem que ser você. Pô, Valtinho, você me falando assim, já tudo bem. Já me convenceu. Né, vambora, né? Quando eu li, eu me emocionei, eu falei, cara, dá para fazer, vamos embora. Só que o Valtinho foi tão generoso, e ele fala isso, né? Ele fala assim, você vai ver o que era o personagem no roteiro e o que se tornou. Então eu acolho esse carinho da parte dele, porque realmente ele foi muito generoso comigo. Então o palhaço começa a aparecer na história. Então ele tem pequenas inserções e acaba tendo esse diálogo também com ela, onde ela fala, para ele, deixe-me viver. Nossa. Então me emociona já mesmo. vou pesquisar esse filme. Porque eu me via na história, eu via minha irmã na história. É um filme que trabalha muito essa questão da esperança e do como, ao mesmo tempo, nós temos que entender que existe um plano maior para a nossa vida e que a gente nunca sabe quando é que fecham as cortinas. Então, o que o Japão é um exemplo, né? O Alessandro, que eu chamo sempre de Japão. O Japão para mim é mais normal. Até no Então, Instagram Japão. Falando nisso, põe um Instagram, Thiago, fazendo um favor do... E ele é esse Alessandro cara Reis. intenso, que vive o momento presente e tal, porque é isso. Eu acredito que, assim, sentiu vontade de dançar, dance, sentiu vontade de cantar, cante. Quer jogar bola? Vai jogar bola. Tem que perdoar, perdoa agora, ame agora. Porque, assim, você não sabe quando que a cortina vai fechar. Eu sou uma pessoa... eu tô me policiando muito, muito dura nessa questão de perdoar, sabe? Eu levo muita mágoa. Você tem que evoluir mesmo. Eu sei disso. Esse assunto realmente E eu posso te garantir, todos os estudos, porque assim, como minha irmã teve 2 anos de tratamento, por 2 anos eu fui tentar ver quais eram os alternativos que tinha. Então eu encontrei o suco de gerso, né, que é um tratamento que existe casos de cura com o suco de gerso. Então, quem quiser pesquisar, a gente não sabe, Então, assim, eu acredito que quando há uma chance de tratamento, então, eu até gostaria de trazer esse filme para Barretos, né, uma pré-estreia aqui em Barretos. Seria muito interessante, né, porque Reis? Eu consigo fazer essa ponte. Eu acho que Barretos tem um trabalho muito sério e Barretos começou a acolher... Barretos é referência no Brasil, não é? Em tratamento de câncer. Na América Latina. É um dos poucos hospitais que já começou a acolher o câncer através de uma cura emocional também. Nossa. Então, eles já fazem os tratamentos... Vai, chegou a me arrepiar. Como que fala? Os tratamentos alternativos também. Não é só química. Então, assim, já que você falou de perdão, existe um estudo sobre a pesquisa do plasma, porque o plasma ele só é tirado do sangue. Sim. E esse cientista iraniano, ele descobriu como você produzia o plasma. E esses vídeos eu procurei depois de um tempo, foi tudo, né, 2020, né? Eu não consegui mais achar esses vídeos no YouTube, mas ele está lá. Hoje você encontra os estudos de plasma, você consegue encontrar como produzir, que você faz uma bobina com zinco, e aí você ioniza, tem todo um sistema ali que ele é simples e caseiro, e você produz com a água salinizada. Então a água com sal produz o plasma. Olha que... E essa tecnologia foi descoberta por esse cientista.
que ele descobriu o plasma como uma fonte de tratamento. Sim. Não como resolução, mas como um caminho. E as empresas queriam patentear isso. E ele decidiu que não. Então ele começa a pulverizar esse conhecimento para que não fosse patenteado. Então não patentear a produção do plasma, e é por isso que pouca gente sabe. Então você toma esse plasma, né? Então eu fui buscar muitas coisas, muitos tratamentos. Mas o que é relevante nesse aspecto? Quando eu vi as palestras dele, cada vídeo era de 4 horas, 2 horas, 4 horas. E ele começa o vídeo falando que ele pede 1 minuto de silêncio para os animais. Porque toda pesquisa de câncer para os animais, ela é equivocada. Porque o que ele diagnosticou é que existe um fator que o animal não consegue ter, que é o sentimento. A emoção é fator definitivo. Então ele fala que o câncer de mama, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso, câncer de mama, o câncer de útero, ele fatalmente está ligado à sexualidade da mulher, se ela, às vezes, ou por rejeição, ou por não se aceitar, ou por não... a questão da maternidade da mulher. Então, o que ele entende? O câncer de próstata, a mesma coisa. Uma sexualidade mal resolvida ou tóxica consigo mesmo, né? Porque sexualidade é uma energia muito forte. Então, Sim. existem vários conflitos nesse aspecto, incluindo a sua relação com o filho. Então, ele dá um exemplo. Então, eu vou dar esse exemplo, né? Ele fala assim... meu filho dá muito problema, meu filho é um... E aquilo está gerando cortisol no seu corpo, está gerando várias químicas que hoje a gente entende. E o corpo está querendo reagir. Fala, peraí, mas o que está acontecendo? Foi você, pâncreas? Não. Foi você, o coração? Não, não foi. Coração, não, né? Mas porque o coração é o rei do corpo. E é interessante, porque é uma curiosidade, pouca gente sabe, mas o câncer é o único órgão que não é afetado pelo câncer. O coração é isso, eu já ouvi falar mesmo. Ele é o único órgão que o câncer não chega. Seja o câncer que for. Até que eu nunca ouvi ninguém falar que Não morreu. existe. Não tem, não tem, Eu você nunca já tinha, sabe. Você vê, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É o rei do corpo, né? É o rei do jogo, do xadrez. E aí, foi você, rim? Não, peraí, foi a próstata. Quem produziu o filho? A próstata. Então vamos atacar. Então a célula vai, para defender o corpo, ela ataca o órgão. Olha como é louco isso. E aquela teoria ela faz muito sentido. Sim. Não estou falando como verdade absoluta, estou falando como um estudo de um cientista que me trouxe essa lógica e me fez todo sentido. Ou seja, a questão psicossomática, de perdoar, de saber transmutar, Eu sofro muito com isso, transformar as nossas emoções, libera a gente. Por quê? Porque se você é uma pessoa muito nervosa, hoje a gente tem um livro chamado O Corpo Fala, da Cristina Cairo. Já ouvi falar desse livro. Cristina Cairo é uma aula sobre como a gente como a gente se machuca, se automutila. Então, por exemplo, a pessoa é muito nervosa, muito ansiosa, estômago. Tem muito medo, que não vai dar as contas, não sei o quê. Cálculo renal, rim. Todas as coisas que elas não é que está literalmente ligado, mas se somatiza aquilo. Certo. Então vai atacar o seu corpo. Machucou o pé, não tá difícil entender o caminho. Então, assim, isso foi me ensinando. Mas voltando para o filme mostra como nós estamos vulneráveis e não importa a condição. Eu vou dar esse spoiler, né? Porque existe uma pessoa ali, não vou falar quem é, porque tem que assistir o filme. Exatamente. Ele fala assim, não, nós vamos pagar o melhor tratamento, nós vamos para Orlando, nós vamos para... Não tem o que fazer. Esse câncer não tem o que fazer. E ela escolheu viver. E aí acontece tudo Deixa-me viver. E... Deixa-me viver, que vai estar no meio praticamente junho, julho, ali, para esses meses aí, né? É um filme que mexe muito comigo, eu tenho certeza que vai tocar. Imagino, né? Olha a história. A gente combinou de ser meio rápido, que ele tem compromisso. E eu queria ficar mais aqui. Sim. Né? Mas todos nós temos nossos compromissos e a gente tem Exatamente. que dar conta da agenda, né?
Eu queria, você não me perguntou, mas eu vou te falar. O meu segredo de Eu ia te perguntar agora, no final. é ter uma fé incondicional em Deus. Tudo eu sou temente a Deus, tudo eu sou obediente a Deus. Sou pecador, porque ninguém é perfeito. O único que esteve aqui na Terra e não foi pecador foi Jesus Cristo. Então, cara, tem meus efeitos, todo mundo tem meus efeitos, tem minhas crises, todos nós temos nossos momentos. Mas tudo até hoje foi na fé. Tudo foi colocando Deus na frente. Então, Por isso que chegou onde chegou. Essa é o recado que eu quero passar para todos que estão nos assistindo, que sem Deus não somos nada. Exatamente. Gente, podcast Tudo VIP, infelizmente chegou ao fim, tem muito papo. Dia que tiver em Rio Preto de novo, vamos marcar outro para a gente terminar esse papo aí, que não pode ficar pela metade de jeito nenhum, mas temos nosso tempo, você tem teu compromisso, o Reis tem o dele. Claro. Mas eu quero avisar vocês que esse episódio vai estar na íntegra no YouTube, né, que é o youtube.com/oficial Tudo VIP. Os cortes vai estar também no meu Instagram, que é o Oficial Fred Show, no Instagram do Tudo VIP, que é o Oficial Tudo VIP também. E lembrando que toda semana episódios novos, gente boa vai estar aqui comigo, agora no decorrer de 2026, trazendo informação, entretenimento. Quero agradecer ao Reis de coração por aceitar meu convite, por estar comigo aqui e por trazer também o nosso amigo Jorge Mesquita, um ator de uma grandeza excepcional, de um talento, eu vi, você me mostrou os vídeos. E é o que eu falo, a gente não ligava o nome às pessoas. Na hora que eu comecei a ver o vídeo, eu falei, poxa, só na frente de quem que eu estou. Ó, quem que está sentado no Tudo VIP Podcast. Então, obrigado, Jorge, por aceitar vir aqui com o Reis hoje. Para mim foi excepcional, para mim foi uma emoção muito grande. O primeiro Tudo VIP de 2026, eu tenho certeza que agora é só sucesso. Irmão, muito obrigado pelo carinho que você sempre teve por mim. E respeito. Muito obrigado pela admiração que você sempre demonstrou por mim. Eu não poderia faltar, eu não poderia perder essa oportunidade. Obrigado a você, obrigado a todos vocês. E com muito orgulho eu falo para você, foi muito bom estar aqui com vocês. Que bom, fico feliz, Jorge. Muito obrigado, viu? Mesmo, eu fico muito honrado, porque o Japão ainda falou, ó, vamos para lá, porque tá marcado. Então, assim, falei, vamos embora. E eu vim só acompanhar, acabei participando, fiquei muito honrado de trocar. E faço das palavras do Alessandro, né, do Japão, as minhas, porque os meus melhores momentos em cena foi quando eu falei assim, Cristo, me ajuda a fazer. Vem então, comigo. O filme que eu ganhei o prêmio, inclusive, foi um filme que eu pedi para Cristo me ajudar a fazer. E eu acho que a gente está num momento em que o amor vem se esfriando. E nós não podemos perder, né, a fé, não podemos perder a nossa confiança em Deus. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e às vezes as coisas que não dão certo também são livramento. E as coisas que tem que dar certo, ninguém vai impedir. O que Deus determina na sua vida, ninguém vai impedir. É verdade. Então é isso. Eu quero agradecer também o pessoal da minha equipe que faz esse podcast acontecer. Agradecer também o Maurício. Obrigado, viu, Maurício? Maurício que sempre está comigo, para lá, para cá, uma pessoa excepcional, de uma inteligência absoluta, que também está sempre com o Fred, para cima e para baixo, né, Maurício? Obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Gente, fica aqui o Tudo VIP Podcast de hoje e até o próximo episódio, se Deus quiser. Lembre, fé em Deus move montanhas. Tchau, tchau, gente! Tchau. Tchau, tchau.